falei. Daqui a pouco a gente fala sobre o projeto Girassol. Sim. Daqui a pouquinho, porque Fica antes no catete. eu vou falar aqui com o Dr. Marcos Saramago, que vai falar um pouquinho também dessa história dele, né? Porque ele é um médico e se especializou em, posso falar oncologia? Oncologia clínica. Oncologia clínica. Tudo bem, doutor? Conta pra gente um pouquinho da sua história, porque escrever um livro não é fácil não, hein? Sim, sim. Fala bem pertinho no microfone. É o começo, né? É o começo da caminhada. Minha meta é conseguir escrever um a cada 3 meses. Oi? Esse é só sobre relacionado à nutrição em câncer de mama. Então, minha ideia é conseguir abranger vários grupos, falando sobre câncer do trato, enfim, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de intestino. Então, para que a gente consiga direcionar a nutrição para essas pessoas que passam pelo tratamento, que não são tratamentos fáceis. E, reconfigurando aqui, a Cris, que falou muito bem sobre nossas origens, o bordado, nossa história. O Jorge, que agora passou pelo que passou com os problemas de saúde deles, a alimentação é talvez o cerne do que a gente coloca dentro do templo, né, Jorge? Sim. É o que a gente coloca para dentro do templo. Sim. Isso é muito importante. Eu conheço um oncologista que ele fala, se não é feito por Deus, eu não como. Sorvete não é feito por Deus, mas eu não consigo tanto. Você não é tão rígido, né? Digamos mas tem que sorvete natural. Pois é. Sacolé. Eu tô quase assim. Pois é. Quase, mas é difícil. Pois é, mas a gente deve buscar as coisas naturais, e hoje em dia a gente tendenciou nossa sociedade para coisas muito erradas. A gente esqueceu da nossa origem, falando do bordado, a gente esqueceu de como nos alimentarmos e o que nos faz bem, através da ausência da prática de esporte. Você tem que insistir sempre na prática de esporte, no consultório. A gente esqueceu também de como se alimentar. Tínhamos uma sociedade que era rica, tinha um negro com a força do trabalho, tinha o português com a forma de fazer, tinha da terra. Mas a gente perdeu essa sabedoria. Agora em Niterói, uma sociedade até 77, há 50 anos, então você vê fotos de Niterói de 70 anos, era muito diferente. Era claramente uma cidade que tinha muitos indígenas. Cadê os indígenas? Então, meio que a gente perdeu esse conhecimento que eles tinham da terra, do que se alimentar, do que fazer, de como tratar. Isso é tão importante que tem uma colega de consultório que ela falou, Marcos, estou toda estrupiada, foi o termo que ela usou, estou toda estrupiada do omeprazol. Tomo omeprazol já há mais de uma década, estou com refluxo, o omeprazol não segura mais, estou com osteoporose. Falei, para o omeprazol, tenta chá de espinheira santa. Pô, você está brincando? Eu falei, não, falando sério, chá de espinheira santa antes de você dormir. Ela disse que com uma semana, ela já estava melhor. Ou seja, a gente tem muitos meios de, através da alimentação, estar bem, ficar bem. E a gente esqueceu deles completamente. Quando a maior parte da nossa sociedade está sem conseguir dormir, está com insônia, o que faz? Remédio. Qual deles? Toma remedinho. O famoso Rivotril, clonazepam, Rivotril. Rivotril? Exatamente. Ela só eu não tomo não, tá? Tem vários, né? Não, ela só falou o nome genérico e o nome comercial, mas é a mesma coisa. Então, porque é natural, já está incutido na nossa sociedade. Hoje estou muito ansioso, preciso tomar um Rivotril. Hoje eu não vou conseguir tomar um Rivotril. Existem chás maravilhosos para o sono. Chá de valeriana, chá de melissa, verdade, chá de camomila, chá de erva cidreira. Então, tem vários... O magnésio de malato, é o magnésio só, a formulação do magnésio de malato. Melatonina, que já é um pouco mais sintético, mas ainda é dentro da analogia natural, porque quando a gente vai dormir, a gente produz mais melatonina, isso que nos dá o sono. Então, você dá um comprimidinho de melatonina aquela vez que você não está dormindo bem. Então, você tem... Antes de ir para o Rivotril,
Você não pode renegar o Rivotril e crucificar ele agora em praça pública. Gente, a gente não está fazendo isso. Exatamente. Ele As vai, alternativas. ele vai ter sua aplicação, ele vai ter seu momento, vai ter seu uso, mas não É um o uso SOS. discriminado. Exatamente. Então, essa possibilidade da gente utilizar mais a alimentação em favor é muito interessante. Por exemplo, as pacientes de câncer de mama, elas fazem alguns quimioterápicos que dão neuropatia periférica. Eu tenho. Mas não tenho. O Jorge provavelmente sentiu isso quando estava com diabetes. Não sentiu, Jorge? O formigamento da ponta dos dedos? Nossa. Existe... Coceira, assim, dentro do corpo, né? Pois é. Vai até formigamento, né? Pois é. Existe um suplemento alimentar que se chama ácido alfa-lipoico. Você utilizando esse suplemento, você consegue reverter isso. Eu tomei. Pois é. Então tem muita coisa que a gente... Hoje em dia, se você chegar no consultório médico, digamos que 99% vão prescrever o quê? Gabapentina, que é um anticonvulsivante. Pregabalina. Você sabe bem. Porque eu tenho... eu tô por fora disso tudo. Eu tenho neuropatia periférica por túnel do carpo e foi me recomendado pregabalina. Eu tomo. Mas você deveria tomar. Eu não sinto resolver, eu continuo, faço fisioterapia, mas não estou sentindo efeito. Mas no seu caso é mecânica, não vai resolver. Não vai. Você tem que fazer a cirurgia de alívio aqui do túnel do carpo. Eu tô tentando fugir disso. Mas eu sou pré-diabética também. Então acho que você está com mais neuropatia da pré-diabetes do que da... Aí eu fiz os exames e disseram que era do túnel do carpo. Para câncer de intestino, tem algum chá? Preventivo? Não. Tem de alimentos anticâncer, que são muito importantes. Eu vou citar aqui alguns alimentos anticâncer que sempre que eu consigo tratar o paciente, ele está em controle, eu falo, agora sua parte é fazer uso de alimentos anticâncer todo dia. Vamos lá. Cúrcuma com pimenta preta. Que é a cúrcuma, o açafrão da terra com pimenta preta. A pimenta preta aumenta a absorção da cúrcuma em 2000%. E a pimenta preta não é aquela pimenta rascante, é uma pimenta pretazinha. Então, você pode temperar os alimentos ou você pode comprar em cápsula. Existe na loja de produtos naturais. Cúrcuma com pimenta preta. Gengibre. Gengibre tem um poder anti-inflamatório muito potente. Não ataca o estômago? Não, depende da quantidade. Depende da quantidade. Eu acho que tudo é a quantidade, né? Tudo é a quantidade. Aí as pessoas não tomam por medo de qual é a dosagem. Pois é. Uma coisa que a gente tem no Brasil que chama própolis, o própolis verde. O própolis verde é muito bom, anticâncer. Brócolis também tem propriedades que também eliminam radicais livres e ajudam nas propriedades anticâncer. Então a gente tem que voltar a ter esse conhecimento. E o que eu digo baseado em estudos, porque, por exemplo, essa do ácido alfa-lipoico foi até interessante. A paciente que me trouxe, falei, passei a tomar isso aqui, fiquei muito bem. Aí eu fui pegar embasamento de estudos e falei, caramba, tinha vários estudos com aquilo, ou seja, isso não é divulgado porque não é interessante. E eu noto que também na nossa sociedade médica, a gente, anteriormente, a penicilina era da década de 50. Antes da penicilina, a gente era justamente isso, chazinhos, infusões e tudo mais. Então, por lá atrás, a medicina está muito atrelada a coisas naturais, meio que a associação da medicina com a alopatia, os medicamentos, é meio que como se fosse um status, entendeu? Como se anteriormente fôssemos muito mais curandeiros do que médicos. Então criou-se um preconceito que tudo tem que ser medicamentoso. Ou a indústria farmacêutica. Também, são os dois. O poder da indústria não pode ser negado. Não. Então, são duas coisas que realmente... Eles ainda dizem assim, não é a dosagem que você come, às vezes, numa banana, não é o suficiente para ter vitamina B, potássio. Aí toma um remédio com aquela dosagem específica, pronto, sintético. Pois é, muitos medicamentos que a gente vai tomar são princípios ativos de elementos naturais. Tem propaganda, doutor, tem propaganda de remédio que eu escuto no rádio,
que diz que tem mais vitamina do que uma laranja. Fiz uma É. brincadeira. Mas aí que tá, para que você precisa de mais vitamina que uma laranja? Pois Se é. tem a vitamina suficiente na laranja, se Deus fez você, Deus fez a laranja, Deus Não sabe. é isso? Dosagem certa. Mas eu fico pensando, meu Exatamente. Deus, como E que existe- propaganda enganosa? E existe uma coisa interessante, pode ter realmente muito mais vitamina que uma laranja, mas não é a vitamina que é absorvida pelo organismo. Industrializada. A vitamina industrializada, eu vou te dar uma analogia, a vitamina industrializada é como se fosse um quadrado. E a vitamina natural é como se fosse algo disforme, algo um formato assim que não, você não pode definir se é redondo, se é quadrado, se é disforme, uma coisa assim diferente. E o nosso organismo absorve muito melhor o que é, digamos, disforme, não tem do que o quadrado. Compactado. Uma coisa Exatamente. compactada. Então, para você absorver a mesma coisa que você absorveria na laranja com muito menos, você precisa de uma quantidade maior. Então, vale muito mais a pena você comer uma laranja com a quantidade menor, mas vai ser mais absorvida do que aquela vitamina C toda do medicamento. Então, doutor, aí deixa eu ver. Eu quase que me indispus, não foi porque eu costumo dizer o seguinte: quando eu encontro as pessoas que têm certeza, eu digo para eles, eu penso, né? Porque só os ignorantes têm certeza, né? Quando você tem esse ora pronobis, teve uma febre aí de ora pronobis, né? E aí eu falei, gente, eu prefiro a natural, a folha e tal, boto na salada. Não, Jorjão, você tem que tomar essas cápsulas, dosagem certa, porque a hora pronobis em folha, você não sabe qual a dosagem vai te fazer bem. Eu falei, e daí? Mas é natural. Não, cara, em cápsula é melhor. Aí eu falei, tá bom. Vamos É ver. verdade, doutor, que existem músicas clássicas que podem alterar células cancerígenas. Eu já ouvi isso num estudo, né? Eu nunca me aprofundei isso, mas vi que realmente existe essa propriedade modificando, digamos, a vibração e a influência sobre as células. Se nós somos feitos de matéria e a música clássica não deixa de ser uma vibração dentro da matéria, isso é possível. Isso é possível. Levando para esse lado, existem estudos mostrando o quanto a felicidade é importante para a saúde e para evitar o câncer. Para evitar o câncer. Existem receptores de dopamina e serotonina nos linfócitos. Nossas células de defesa possuem receptores de dopamina e serotonina, que são os hormônios da felicidade. Por quê? Quando você está passando por momentos de felicidade, seu sistema imune está extremamente ativo. E da mesma forma, quando você passa por momentos de depressão, seu sistema imune deprime, seu sistema imune cai. Por que você pegou aquele resfriado? Porque eu estava num momento de tristeza. Se lembra dos poetas? Exatamente. Existe um poeta que se chama Fagundes Varela, que ele, no momento que ele estava mais deprimido, ele ia para frente do mar e ficava recebendo aquela aragem do mar, porque ele queria pegar alguma doença, né, relacionada a isso, e a tuberculose tinha um romantismo dentro disso. Quando você vai para a medicina chinesa, fala que o pulmão é um dos órgãos das emoções também, então você vê que está tudo interligado. A felicidade, a atividade celular das nossas células de defesa e evitar o câncer. Então, é muito importante que a gente escolha também o que a gente ouve, assim como a gente escolhe o que a gente come. Aquela experiência, tem um japonês que eu não lembro o nome dele, que ele fez com a água. Você conhece essa experiência? Sim. Sim. A vibração, palavras boas e palavras ruins. Eu acredito muito nessa questão da energia. Tem foto disso. Esqueci o nome dele. Existem vários tipos desse estudo. Um deles ele observa a atividade cerebral. Uma pessoa falando palavras negativas, outra pessoa falando palavras neutras, outra falando palavras positivas. E você vê que o córtex cerebral, exatamente, ele se deprime quando você está em uma atividade negativa e ele está mais ativo, principalmente na amígdala, córtex pré-frontal, que são regiões de maior atividade. Então, você emitir e receber boas vibrações, boas palavras, isso tem influência. Até nas plantas, né?
Sim, sim, gente, energia é tudo. Tem uma pirâmide que eu esqueci o É. nome, desculpe. Eu tenho a tela aqui que eu tirei foto, mostrando a vibração, quando você tem uma vibração muito baixa, que é 70 de raiva, e quando você está grato, feliz, que é de 400, né? Ah, que você... Hertz. Tem Hertz. essa, Então, é isso, gente. E pode ter certeza, quando você entra num lugar que tem uma pessoa que está com vibração baixa, né? Você às vezes não consegue nem ficar perto. Né? A gente fica doando energia. Né? E agora... tantas perguntas para o doutor. Você há de convir também que a polícia técnica usa esse sistema. Né? Quando vai interrogar alguém. Polícia técnica? Polícia técnica. Ela sabe quando a pessoa está nervosa, pela expressão facial. Isso é um outro, né? Um outro estudo. Tem um estudo. Outro estudo, né? Já parte dessa vibe aí, né? Com certeza. Também. Agora, dizem que o intestino tem a conexão com o cérebro. É o segundo cérebro. O segundo cérebro, né? Na questão que também influencia na ansiedade, na depressão, e provavelmente tem tudo a ver com a alimentação, né? Porque tudo passa pelo intestino. Hoje em dia é muito valorizada a parte de cérebro, de seu segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem mais neurônios que o próprio cérebro. Esses neurônios são os marca-passos intestinais, que fazem a motilidade intestinal. Então, por ele ter mais neurônios, digamos, ao longo do intestino, que é muito maior que o cérebro, o intestino, digamos, tem um volume maior, e por isso ele tem mais neurônios que o cérebro, então ele é chamado de segundo cérebro. E por que ele é importante dentro da parte imune? Hoje em dia se estuda muito a microbiota intestinal e a relação dela com a imunidade. E o erro que nós temos do uso indiscriminado de antibióticos, acabando com a nossa biota intestinal e gerando doenças. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção quando a gente usa um antibiótico de forma mais indiscriminada. Os antibióticos têm que ser usados com muita propriedade. Para você ter noção, dentro do tratamento oncológico, existem as imunoterapias. As imunoterapias são muito interessantes, que é o sistema imune que passa a atuar. E o uso de antibióticos no início da imunoterapia está relacionado com piores desfechos, com menos sobrevida, menos ganho do tratamento. Então, uso de antibiótico, uso de corticoide. Então, tem a própria alimentação, gorduras insaturadas, tudo foi estudado. Então, tem realmente uma relação muito importante levando para a situação intestinal, para a gente manter nossa biota intestinal, para que a gente tenha uma imunidade ativa. E aí você pode regular a sua microbiota depois de ter que utilizar um antibiótico. Com probióticos, existe a enterogermina, existe o próprio Yakult com lactobacilos, que também é excelente, para que você tenha uma regulação dessa parte. Equilibrar, né? A gente está falando tanta coisa que eu estou me lembrando que quando eu tive o câncer de mama, eu às vezes saía da quimioterapia e ia dançar, porque como bailarina isso me faz feliz. E o médico que me tratava na época, ele falou que a minha imunidade não tinha baixado tanto, que eu acho que é por isso, porque eu estava buscando outra forma de ser feliz, né? Buscando a força, né? Energia positiva, né? É isso. O inhame também é considerado um grande alimento né? para aumentar a imunidade, né? Sim. Mas se tem uma coisa que seria nível 1 de evidência. O que é um nível 1 de evidência? Se você não fizer, você está errando. É o que a Inês falou agora, atividade física. Atividade física, principalmente durante o tratamento oncológico, levando mais para paciente oncológico. Claro, para evitar é muito necessário. Mas diabetes também. Pois é. Porque a atividade física, ela mostra melhores desfechos, o paciente tolera melhor o tratamento, o paciente passa a receber a dose plena da medicação. Então, tudo melhora se você faz uma atividade física. E não precisa, vou para a academia e arrasar, porque não. Atividade física é regrada. Meia hora de atividade física de segunda a sexta-feira, intensidade moderada, ou 20 minutos todo dia.
Só isso. Se você não tem 20 minutos para dar para o seu organismo, para cuidar do seu organismo, você está errando nessa vida. Alimento para o corpo. Olha que lindo, gente. Nutrição para a alma. Como é que faz para encontrar esse livro, doutor? Ele tem na editora Itapuca, no meu Instagram, Marcos Saramago, tem lá um linkzinho, se quiser comprar. E basta clicar ali que entra direto no livro e a editora manda para casa. Tá. E eu consegui um valor razoável para ele, que esses livros em geral são um pouco caros, consegui fazer ele a R$60. Eu consegui um patrocínio. Então, preço bom. Priscila Goretti, já vi que é nutricionista. Exatamente. Patrícia Reis, também nutrição clínica. Também. E uma médica radio-oncologista, doutora Ana Beatriz Ribeiro. Todo mundo contribuiu para esse livro. E o título desse livro... Pode falar, dedicatória. Posso ler a dedicatória? Pode. Gente, olha só. Querida... eu preciso dizer que eu conheci o Dr. Marcos Saramago num programa que a gente fazia na Rádio Bandeirantes, não foi? Exatamente. Faz tempo, hein? Faz. Caramba! E aí, no meu prédio, tem uma pessoa que sempre fala de você, ela te ama de paixão, e a gente se encontrou no último reunião de condomínio. Ela falou, eu falei, o doutor Marcos está lançando livro, eu quero falar com ele. Foi aí que eu fui te buscar. Querida Marinês, esse é apenas a semente da proposta que temos para resgatar a sabedoria do alimentar-se bem. Espero que goste e obrigado pela parceria. Atenciosamente, Saramago, 2 de 2025. Muito obrigada. Será lido rapidamente. Eu que agradeço. E esse livro, não por acaso, tem esse título, Alimento para o Corpo, Nutrição para a Alma. Faço uma perguntinha ao Jorge, quando ele puder, ele responde, mas tem uma parte de ressignificação muito interessante nesse livro, do quanto é importante a gente se ressignificar quando tem um diagnóstico assim. Então, me fala um pouco, Jorge, brevemente, de como você era antes da cegueira e como você se tornou, como você enxerga a sua alma. Olha, isso que pergunta pertinente. Então, antes da cegueira, eu era totalmente alheio, né, às doenças, né? Eu posso tudo. Aquilo que eu falei, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Mesmo tendo na família, a gente nunca pensa. E depois que eu fiquei cego, eu aprendi a enxergar a vida com outros sentidos. Entendeu? Se ressignificou. Aprendi a enxergar a vida, aprendi a enxergar que após a cegueira tem vida. E eu só perdi uma visão. Então, doutor, complementando o que o senhor me perguntou, eu vou deixar aqui para que toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, entendeu? Numa determinada cidade, tinha um rei que ele tinha um castelo. Todos os dias de manhã ele chegava na sacada do castelo e olhava vários empregados ali. E tinha um daqueles empregados que chamava a atenção dele pela alegria, sabe, brincalhão, cumprimentava o rei, ninguém fazia isso. E aí fazia sol, fazia chuva, aquele empregado estava lá. O rei ficou encucado com aquilo e chamou a ordenança dele e perguntou, você conhece aquele empregado ali? Aí o cara falou, conheço. Você sabe por que ele é alegre? Aí o sábio, que era a ordenança dele, disse, é porque ele não faz parte do Clube dos 99. E aí o rei falou, o que é Clube dos 99? Excelência, o senhor me dá 99 barrinhas de ouro, que depois eu vou mostrar ao senhor. E assim o rei fez à noite. Deu 99 barrinhas de ouro lá para o sábio foi lá na porta do empregado de madrugada, de manhã, de amanhecer o dia, pendurou 99 barrinhas de ouro lá na maçaneta. E aí, quando esse empregado acordou, que meteu a mão na maçaneta por dentro, que abriu, olhou aquele saquinho. Ele pegou o saquinho, abriu o ouro, foi para cima, voltou, despejou o saquinho, contou, 99 barrinhas de ouro. Ele acordou a família toda para procurar uma barrinha de ouro que faltava. Acordou a vizinhança, queria saber que hora que o pessoal acordou, não foi trabalhar nesse dia. No segundo dia, todo mundo procurando a barrinha de ouro que faltava, entendeu? Não foi trabalhar. No terceiro dia, ele chegou lá mal-humorado, super mal-humorado, não cumprimentou o rei,
desconfiando de todos os colegas. Então, doutor, resumo, ele achou que uma barrinha de ouro que faltava ia trazer a felicidade dele. Ele poderia viver com 99. Assim, somos nós deficientes visual. Não é essa barrinha de ouro, que é a nossa visão que nos falta, que vai tirar a nossa felicidade. Exatamente. Vai nos deixar de viver. Porque nós temos 99 barrinhas de ouro para ser feliz. Que nós ouvimos, nós temos paladar, nós, né, andamos, nós falamos, então nós temos 99 barrinhas de ouro. Não é uma que é a nossa visão que vai fazer como esse funcionário tirar a nossa felicidade, que vai trazer a nossa Que felicidade. metáfora, hein? Exatamente. Entendeu, doutor? Adorei. Exatamente. Tem os outros sentidos, né? Temos Perfeito. todos os sentidos. Né? Não é um que é a barrinha de ouro. Que vai fazer. Então, exatamente. E assim, são todos nós. Eu estou falando da minha deficiência, da minha que não vai fazer falta. Mas quem tem um carro novo quer trocar, acho que se trocar de carro vai ser mais feliz. Quem tem um sofá quer trocar. Quer trocar celular. Quer trocar celular de nova geração. Acho que aquele celular vai trazer felicidade. Então, ele tem 99%, 99 barrinhas de ouro. Ele está achando que sempre mais uma vai resolver a sua vida. É isso, doutor? Exatamente isso, Jorge. Você se ressignificou, né? Você Sim, passou a trabalhar com iguais, passou a ajudar os semelhantes. Sim, Vi que você também. Olha, eu volto. Olha, outro dia me perguntaram numa dessas entrevistas, se você tivesse pedido a Deus, você pediria o quê? Aí eu falei assim, mais saúde para continuar ajudando o próximo. E aí, você não pediria para voltar a enxergar? Eu falei, não. Não, porque Deus sabe o que ele fez comigo. Deus sabe o que ele fez. Então, quando eu enxergava, eu não tinha essa visão humanitária. Eu não olhava o próximo, eu não amava o próximo. Entendeu? Hoje, eu amo o próximo. Hoje eu sei o que o próximo sente. Entendeu? Hoje eu sou incapaz de falar um palavrão. Hoje eu sou incapaz de maltratar alguém. Entendeu? Hoje, porque hoje eu estou na mesma vibe que meus colegas. Hoje eu estou no mundo cegal. Isso muito cegal é boa. Hoje eu faço mundo parte cegal. do mundo cegal. Então, hoje, o que eu faço? Muitas das vezes, hoje eu consigo para a geração alimentos. Hoje eu vou buscar alimentos, consigo cesta básica. Olha, é um trabalho árduo. Eu não paro. É o ano todo. Ano todo vou buscar condição para ajudar o próximo. Porque isso agrega valores. Isso te faz feliz também. Faz feliz, isso. valores. E ele vê além da visão. Exatamente. Ele se o que a gente não enxerga, ele vê. Ele vê. Exatamente. É porque os olhos são um decodificador, né, doutor? Exatamente. Ele capta e joga para o cérebro. E nós não temos esse decodificador mais. Então, nós temos outro sentido. Então, hoje, se me conduzirem daqui para lá, agora, se ela trocar de calçado, fala, que não foi por aqui que a gente veio, não. Que a minha musculatura, ela já mapeou daqui para lá. Olha só, gente. Entendeu? A minha musculatura já mapeou. Exatamente. O cara ficou demais, hein? Com todos os sentidos apurados. Doutor, diga. Então, muitas vezes é uma dificuldade parecida com essa que o Jorge se superou, se ressignificou, o diagnóstico de um câncer. O diagnóstico de um câncer nunca é fácil para a pessoa, para a família. Ele muitas vezes leva a dificuldades muito grandes de enfrentamento, tanto emocional como social. E essa é a parte da alma desse livro. É a parte que a gente precisa se ressignificar. E tem ali, o último capítulo, se chama Ressignificação. Não por acaso tem esse título. É algo que a gente tem que colocar na nossa sociedade, porque na nossa sociedade as pessoas não aceitam perder. E, às vezes, Deus quer que a gente perca para que a gente adquira outras coisas. Então, você, por um tempo, passar por um tratamento, você adquirir uma cegueira, você adquirir uma incapacidade durante o tratamento, às vezes é necessário para você apurar os olhos da alma. E exatamente. Eu costumo usar os dois exemplos. Jorge vai entrar agora na minha gama de exemplos, mas eu uso 2 exemplos. Você imagina um rapaz que, se formando médico, adquiriu uma doença que se chama esclerose lateral amiotrófica, aquela doença que você fica acamado, e mesmo assim ele realizava suas palestras, ele era espírita, então realizava suas palestras através do movimento da íris, com um programa de computador. E aí ele ficou acamado, acho que 16 anos,
16 anos. Você ficar numa cama durante 3 dias já te dói. Ele ficou 16 anos, médico, e mesmo assim ele queria continuar lutando. Então, você imagina o quanto ele depurou a própria alma durante esse período. Sim. Mozart, por exemplo. Mozart não, Beethoven. Beethoven ficou surdo no final da sua vida, né? E tem uma psicografia que diz que ele ia para a mata e ele via como se as letras caíssem do céu, porque ele apurou tanto as suas outras capacidades, assim como o Jorge fez, e ele conseguiu continuar e tem compondo, e tem uma parte tem um escrito no YouTube que se chama Carta Testamento de Beethoven. Foi achado num piano uma carta testamento dele. Ele era um arrimo de família, e então ali é a carta direcionada a seus irmãos e descrevendo a dificuldade que ele passou escondendo a sua surdez. Porque vocês imaginem o sentido que era suposto ser o mais aguçado em um músico, ele perdera. E a frustração dele é não ouvir uma pessoa tocar uma flauta, não ouvir o canto do pássaro e ter que se isolar porque as pessoas falavam com ele e simplesmente não entendia ouvia. nada, não via. E aí, ele nessa situação, ele escreveu o que, para mim, é das maiores sinfonias, a 9ª Sinfonia de Beethoven, e ele, no Teatro de Viena, foi apresentar a sua sinfonia, e ele pediu para que os músicos não seguissem a regência dele, seguissem o que estava escrito. E assim fez. Afinal de contas, ele não tinha como administrar a regência porque não estava mais ouvindo nada. E, no final, ele ficou parado, achando que não tinha ido bem, e os músicos virando ele para que ele visse a ovação, que foi uma das maiores ovações do Teatro de Viena. Então, o quanto ele se superou, ele tinha a possibilidade de ficar em casa e se lamentar, olha, eu não ouço mais, e acabou. E ele se inspirou devidamente e seguiu, assim como o nosso Jorge, assim como as pessoas que passam por dificuldades. Então, acho que esse é o maior desafio da nossa sociedade, para que as pessoas entendam que a dificuldade é um meio de realização, é um meio de se superar, para que elas consigam realmente entender o porquê de cada dificuldade. Exatamente. Então, levando para a música clássica, que a Inês tanto gosta, e eu também. Sim. Então, a gente precisa de mais Jorges, mais Mozart. Sim. Doutor, tem uma pergunta. A doença, o câncer é uma doença karmática? Olha, eu diria que... À luz da doutrina espírita, digamos assim, né? Depende. Quando ela é muito ligada à hereditariedade, pode ser considerada, porque vem com aquela programação. Quando é por hábitos adquiridos, já nem tanto. Como 90% dos cânceres são por hábitos adquiridos, maus hábitos, então, no geral, não, mas existe aquela parcela que vem realmente para resgate, assim como uma criança que nasce com uma deficiência, assim, então vai ter que passar por aquela dificuldade. Mas eu tenho também uma observação aí, porque eu acho que o meu câncer, não sei se eu estou falando besteira, doutor, mas eu acho que o meu câncer veio por conta de um trauma seríssimo que eu sofri com o meu ex-marido, que me marcou tanto, foi tão triste para mim, que 10 anos depois ele veio. Para mim, eu acho que tem a emoção. O principal livro de mastologia, o Veronese, o principal livro mundial, fala no seu capítulo inicial: o câncer de mama é uma doença emocional. Olha! Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei absurdo, assim, um palestrante está falando isso num congresso, assim, tipo, sem sentido. Na verdade, eu não tinha maturidade para entender aquilo que ele estava falando. Realmente, quando a gente observa nossas emoções, está muito relacionado ao câncer. Por isso é importante de uma análise, uma psicóloga. Terapia, gente, meditação. Geralmente é a primeira coisa que as pessoas cortam. Devia ser a última, não é? Para você lidar com todas as suas questões. Na estatística. Que muitas vezes não são nem desse momento, são de outros que a gente
eu precisei de terapia durante o período de minha vida e foi muito interessante como eu selecionei a terapeuta, porque eu tinha visto duas que eram boas, mas uma que eu fui conversar com ela, eu comecei a falar e quando eu passei a situação, ela falou assim, não, esse ponto aqui, eu quero que você aprofunde nesse ponto. Ou seja, nós, nas nossas dores, muitas vezes queremos passar por aquilo direto, aquilo nos dói. Um nó. Exatamente, Aquele nó. nos dói. É como se a gente tivesse que passar por... A gente está correndo a estrada, mas tem aquela fogueira de São João que a gente tem que passar rápido, porque aquilo dói no nosso pé. Então, ela pegou exatamente aquele ponto e falou assim, não, isso aqui a ferida. Que você aprofunde. E realmente foi quem mudou a minha história. Gente, isso é incrível. Ó, nosso programa está quase terminando. Eu vou deixar o Jorge fazer uma pergunta. Aí tantas perguntas. Então, eu sou meio chato nisso, né? Eu pergunto mesmo. Olha só, já pensou em fazer esse livro aí de audiobook? Sim. Estava vindo para cá e pensando exatamente nisso. Por favor, isso é inclusão, tá? Porque se o senhor acessibilizar. Então faz e bota aí pra gente. Por isso que eu gostaria que o senhor fosse dar essas palestras, porque também já... Olha, gente, meu livro está aí, tem audiobook. Gratuitamente no YouTube. Vou fazer isso. Em sua homenagem. Que lindo! Não, é porque o senhor vai atingir outro público. Com certeza, e a ideia é essa. Inclusão, né? O público de TV. A ideia é essa. Visual. Aqueles que não podem ler. E no audiobook é bom que eu consigo colocar até braille, coisas que eu ainda não editei, que eu não coloquei. Mas se ele botar no audiobook, o que acontece? A gente entra no YouTube, entendeu? E nos grupos, porque eu tenho um grupo que eles editam livro, por exemplo, eu ouvi Casa das Sete Mulheres, a gente ouve a Bíblia em áudio, a gente ouve vários filmes, entendeu? A Ilha Perdida, a Ilha Deserta, porque nós temos grupos que divulgam o livro de audiobook. E aí a gente já sugere lá, né? A gente pode botar o livro tal, do doutor tal, aí já bota no grupo, aí a gente acompanha o livro. Eles vão, entendeu? Já que se o senhor que vou botar na sua voz, já vai direto. Quem é o autor? O autor falando, vai procurar o senhor e vai botar, a gente sugere. E lembrando que nem todos que são cegos sabem ler braille, né? Que podia também ser um livro em braille. Braille, entendeu? Mas eu ainda acho que o audiobook é mais abrange um Eu tinha a maior vontade de ler para os deveres.